Gente, eu não fui mexer no negócio aqui, desliguei a live. É o inimigo. Tá amarrado. Tá amarrado já. Caiu por terra. Nós vamos fazer 5 dias de live. O inimigo querendo se levantar. Eu, hein? Sai fora. Meu coração suspira, sabes que é real quando eu digo. Manda mensagem pras amigas, gente. Manda, porque vocês não podem perder. Voltamos. Manda aí pras colegas. Oi, Ju. Oi, Andressa. Boa noite. Ai, bom dia. Ai, que doida. Boa noite, todas vocês. Vamos começar a nossa maratona da estética avançada. Mas antes eu quero que você vai ouvir nesse louvor aí para entrar no seu coração. Uma canção não é para impressionar a multidão. Meu coração suspira. Manda para todas as amigas, porque esses 5 dias eu preparei muita coisa para vocês. Preparei material, presente, preparei sorteio, preparei muitas coisas. É linda essa canção, Andressa. O nome desse louvor chama Mais Que Tudo, é da Tamires Garcia. Na verdade, esse louvor fala de dependência, de rendição, de quando você entende que você só precisa dele, você não precisa de mais nada, só dele. É lindo esse louvor. Preciso de ti. Carol, esse batom é da... bem baratinho, vou te mandar. Presta atenção, ó. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra. Gente, só escuta, esse louvor é muito lindo. Pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome. Já sofri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso. Esse louvor, na verdade, é um relato da Tamires Garcia de tudo que ela já passou na vida dela. E ela fala da fidelidade do Senhor, que nada do que foi bom na vida dela até hoje se compara com a presença. E é exatamente isso. Quando você começa a caminhar com Cristo, é como se a gente fosse bebês espirituais. A gente começa a caminhar com o Senhor e aí, assim como criança, assim como talvez você pode ser mãe, talvez você tenha um sobrinho, algo, e aí, assim como as crianças às vezes pedem pra gente, né, um presente, um doce, não sei vocês, mas quando eu vou viajar, os meus filhos sempre falam o quê? Ai, mãe, você traz tal coisa pra mim? Né? E aí a gente, com muito amor, você vai lá e compra, e com o maior prazer do mundo, você presenteia, né, o seu filho. E quando você conhece a Jesus, você começa a andar com Ele na caminhada com Cristo, é mais ou menos assim. Você é um bebê espiritual. E aí você começa a entender que Ele é sobre a sua vida e a sua vida vai ser muito abençoada. Só que por um tempo, tudo aquilo que você pede, o Senhor vai te dar. Porque assim como uma criança, você olha para Ele apenas como alguém que provê. Mas depois de um tempo, quando você começa a caminhar e começa a ter intimidade com o Senhor e você alcança a fase adulta, você já não é mais um bebê espiritual, mas você está numa fase adulta, aí as coisas começam a mudar, porque ele vai vir cobrar de você no sentido de eu quero um relacionamento mais profundo, eu quero mais intimidade. E aí
que muitas vezes eu vejo pessoas que fraquejam e abandonam a fé, ou se distanciam. Porque quando vem o dia mal, apenas pessoas com maturidade espiritual entendem que vale mais a presença do que aquilo que ele pode me dar. Então é isso que a Tamires Garcia fala nesse louvor. Ela fala de tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre desejei. Então, nesse louvor, ela fala que mais vale a dependência nele, mesmo com a dispensa vazia, mesmo sem o dinheiro no banco, mesmo com os boletos atrasados, mesmo com um monte de aflição e problema. Esse louvor retrata a dependência, que vale mais um dia com ele do que tudo aquilo que ele pode me dar. Tem uma parte que me chama muito a atenção, que fala assim, não vale a próxima batida do meu coração, se não for por ti. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Onde eu quero chegar é que todas nós temos momentos de aflição e dificuldade. E talvez no seu momento do dia mal, você questiona o Senhor. Você fala assim, ó, Senhor, por quê? Por que comigo? Por que pra mim? Por que tá acontecendo isso? Hoje eu tava falando com uma amiga, ela falou assim, eu tô numa situação que o que eu faço? Eu nem sei o que fazer. Então, você vai ter o dia mal e qual que é o nosso problema humano? É achar que só porque você tem um dia mal, o Senhor imediatamente precisa se deslocar de tudo que Ele tem para fazer e te abençoar, porque você vê Ele simplesmente como um provedor de bênçãos. Então, o que isso significa? Você só tem um coração interesseiro. Mas que quando vir o dia mal, quando vir a despensa vazia, quando vir a conta bancária pequena, quando vir os problemas familiares, que você entenda que tudo isso não se compara com a presença, porque é Ele que vai te sustentar. Amém? Vamos começar a nossa maratona? Bora lá? Quem tá animada? Quem vai ficar comigo 5 dias? Responde aqui. Quem vai ficar comigo 5 dias de maratona? Preparei 5 temas, 5 dias e 5 temas importantes, tá? Muito importantes, na verdade. Todos os temas têm material. Todos os dias vai ter um material, que é a apostila, que eu vou estar. E todos os dias tem presente. Né, Nanda? Todo dia tem presente, não tem? Confirma aqui pra mim, Nanda. Todo dia tem presente, tenho quase certeza, tá? Então, todos os dias vocês vão ter material e vocês vão ter presente. Cadê o Tiago? O Tiago tá aqui? Tiago, cadê você? Aí vocês têm 2 formas. Você só garante o material, as minhas apostilas, se você estiver no grupo VIP, que é o nosso grupo do Fredoneda Academy, a maior comunidade de profissionais da estética do mercado. Você só consegue as apostilas do curso se você estiver dentro do grupo VIP. E você só consegue os presentes se você mandar mensagem pro Tiago, entendeu? Que o Tiago já tá aqui, entendeu? Tiago, já manda um número, vamos fixar o número. Hoje, eu e a Nanda preparamos para vocês um super presente. Hoje a gente vai falar sobre avaliação voltada pro emagrecimento, que é um tema que eu sou muito apaixonada. Eu vou contar um pouquinho da minha história com o emagrecimento com vocês, tá? Então, hoje o nosso Arrasou? Tá funcionando, Nanda? Elas comentam, o que elas falam? Elas comentam grupo VIP e a apostila vai pra elas? Como é que é o negócio? Deixa a Nanda me falar, que isso aqui é tudo muito novo pra mim. Ai, olha que chique. Só postar grupo VIP aqui que vai receber uma notificação. Aí elas vão pra onde? Aí elas entram no grupo e a Nanda vai mandar a apostila que hora? Agora, Nanda? Vai liberar a apostila agora lá no grupo? Comentou o grupo VIP, cai dentro do grupo, ganha a apostila. E aí, se quiser o presente, tem que chamar o Tiago. Tiago, manda o número, a gente fixa aqui. Porque hoje a gente preparou uma ficha de avaliação voltada para o emagrecimento. Uma ficha de avaliação voltada para o emagrecimento. Olha que top. Olha que top.
Peraí que eu vou fixar aqui o Thiago. Então, para receber a ficha de avaliação voltada para o emagrecimento, manda mensagem para o Thiago, nesse número que está fixado. E para garantir a apostila do curso, comenta grupo VIP, cai no nosso grupo de profissionais e aí a Nanda vai mandar lá para vocês a apostila. Beleza? No final da live vai ter uma palavra-chave. Todo final de live vai ter uma palavra-chave, você tem que ir anotando, vão ser 5 palavras-chave. E aí, no final, no último dia, que é segunda-feira, nós vamos fazer os sorteios. E olha, não é por nada não, mas vai ter sorteio de curso de CRIO, vai ter sorteio de curso de harmonização tecnológica, vai ter sorteio de um Sonofocus. Cara, só fica comigo esses 5 dias que vai ser sucesso, beleza? Vamos começar então. E a Nanda vai acompanhando, miga, depois vai mandando mensagem que vai entrando as pessoas, né? E aí eu vou estar por aqui, só vai mandando mensagem, que é para elas poderem entrar no grupo e garantir o material e aí pegar o presente com o Thiago, tá bom? Mas vai ser lindo, vai ser sensacional. Carolzinha. Bora lá, eu vou começar e eu quero que vocês interagem comigo. Sempre que tiver pergunta, vai mandando. E também, se eu falar alguma coisa que fez sentido pra você, você faz uma reação, porque eu não gosto de falar sozinha, tá? Então vamos começar. Hoje, o nosso tema da nossa maratona é voltado para uma avaliação com um olhar clínico voltado para o emagrecimento, tá? Eu sei que é muito difícil trabalhar com emagrecimento. E aí, por isso que eu decidi abrir a nossa maratona com isso. Porque não adianta eu falar sobre CRIO para vocês, não adianta eu falar sobre todos os outros recursos de eletroterapia que eu quero falar, se vocês não entenderem detalhadamente essa disfunção, que é o sobrepeso, a obesidade, o emagrecimento. Meninas, comenta aqui para mim. 80% das pacientes que nos procuram para fazer estética corporal, tá? Agora a gente tá falando de estética corporal. 80% das pacientes que nos procuram para fazer estética corporal, elas estão com a bioimpedância alterada. Elas estão ou em sobrepeso ou obesidade, grau 1, certo? Isso é uma realidade para você? Comenta sim ou não. Se a maioria das suas pacientes, a maioria das pessoas que te procuram para tratamento corporal tem a bioimpedância alterada. Isso é uma realidade para você? Sim ou não? Porque não é possível que isso aconteça só comigo aqui. 80% das minhas pacientes, das pacientes que me procuram para poder fazer tratamento estético corporal, a bioimpedância dela está alterada. Ou ela está em obesidade, grau 1, ou ela está em sobrepeso, muitas vezes obesidade grau 2. Então, quer dizer, não tem como a gente tratar apenas gordura localizada. Ela tem gordura localizada? Sim, mas a maior disfunção estética dela é o sobrepeso. E se você pensar só na gordura localizada, você vai entregar um resultado pobre. Trabalhar paciente que necessita de uma redução de peso, trabalhar processos de emagrecimento dentro da clínica, é muito complexo e detalhado. E é isso que a gente vai falar hoje na nossa maratona. Então lá no material de vocês vão entender que é muito importante dominar essa arte. E aí no segundo slide vai estar assim, a importância da avaliação clínica. E nós temos ali 3 pontos. O primeiro ponto da nossa avaliação, uma compreensão individualizada. A primeira coisa que eu quero que você preze dentro de uma avaliação, quando essa paciente necessita de perda de peso, uma avaliação de emagrecimento, tá? A primeira coisa que eu quero que você preze é a compreensão individualizada. O que é isso, Fran? É uma conversa, é uma troca de informações muito humanizada. O primeiro passo da sua avaliação é trazer a paciente para a clínica, trazê-la para a tua sala e bater um papo. Você vai se conectar com a história dela. E aí eu sempre levo em consideração 4 pilares para essa conversa, tá? E os pilares que eu sempre
prezo na hora desse contato inicial na avaliação é deixar minha paciente falar. Algumas vêm realmente para falar, outras têm enorme vergonha de falar, mas a primeira coisa que eu prezo é deixar a minha paciente falar. Fran, mas tem umas que não querem conversar, elas às vezes têm vergonha, você vai conduzir essa conversa de uma maneira muito humanizada. Então, anote aí algumas perguntas essenciais que não podem faltar para a parte número 1 da tua avaliação, que seria essa compreensão individualizada. Olha, caiu meu colarzinho. Por quê, gente? Como assim? Olha, vocês gostaram do meu colar, né? Porque não é possível. Rebentou. Beleza, depois eu continuo. Depois eu coloco. Então vamos lá. Perguntas essenciais para que você comece. É muito ouro, verdade, Carol? É muito ouro, muito glamour, entendeu? Aí não rolou, né? Não deu certo. Peraí, que agora eu fiquei incomodada, porque eu quero colocar meu colar. Hein? Menina, antes de começar a live, o meu computador não tava abrindo. Aí, atrasei um pouco, porque a internet tava oscilando. Falei, hein? Deixa eu fazer uma oração aqui, porque o capiroto tá querendo acabar com a minha maratona. Sai fora. Hein? E aí agora até meu colarzinho caindo. Ele que volta pro lugar dele, lá debaixo da terra. Comigo não, querido. Já arrumei meu colar, vou colocar de novo. Hein? Bora. Olha aí, coisa mais linda. Sai fora. Bora, vamos voltar então. Então, o primeiro passo, essa compreensão individualizada, a gente vai ter essa conversa aberta com a paciente. E existem algumas perguntas que para mim são essenciais. A primeira pergunta é aquela pergunta do quebra-gelo, que é o que eu posso te ajudar? Eu quero ouvir um pouquinho da sua história. E aí essa paciente começa a contar. Outra pergunta que é muito essencial para mim é como que você se vê quando você se olha no espelho? Essa é uma das perguntas muito essenciais para mim também, porque eu gosto de entender as expectativas e o emocional da paciente quando ela entra dentro da avaliação. Outra pergunta indispensável, que eu não abro mão dentro dessa conversa inicial, que seria essa parte de deixar a paciente falar, é quais são as expectativas dela com o tratamento. Eu sempre gosto de surpreender as pessoas. Eu falo que tem aquele livro que é As 5 Linguagens do Amor, né? Não sei se vocês já leram. Já leram esse livro? As 5 Linguagens do Amor? Se você não leu, leia. É muito bom. E ali falam as linguagens que a pessoa gosta de se comunicar. Gosta, na verdade, de demonstrar amor. E eu, na hora que eu comecei a ler, eu vi que a minha linguagem de amor é presente. Eu gosto de presentear, eu gosto de mimar, né? E eu gosto de superar as expectativas das pessoas. Isso está conectado com o tal do presente, né? Com essa linguagem do amor. Então, uma das perguntas que para mim é essencial na hora da avaliação é quais são as expectativas dela. Porque ali eu já sinto se eu vou conseguir superar essas expectativas com o meu tratamento estético. E aí a quarta pergunta, que geralmente também eu sempre faço e não abro mão, é sempre deixar ela muito confortável. Da maneira de que a hora que eu percebo que ela fica um pouco constrangida, eu vejo que ela não começa a compartilhar realmente o que ela precisa, eu vejo que ela tá com vergonha, eu sempre falo assim, fica bem à vontade, porque eu estou aqui disposta a me conectar com você, eu preciso saber de cada detalhinho da sua história, porque só assim a gente vai conseguir, em conjunto, construir o melhor programa de tratamento. Então, essas são as 4 perguntas, as 4 falas, as 4 narrativas que eu utilizo dentro dessa etapa número 1, que seria a conversa humanizada. Para mim, de toda avaliação, essa é a parte mais importante.
mais importante do que qualquer outra etapa. Se a paciente não se sentir segura comigo no momento de abrir o coração, eu não vou conseguir montar e nem converter a venda, tá? Outra parte importante dessa compreensão individualizada, eu tô lá no slide 1, tá? Da nossa apostila. Então, tô na segunda página, na verdade. Tem a capa, eu tô na segunda página e eu tô na opção 1 da nossa apostila. Libera a apostila para elas, Nanda, para elas já acompanhando. Outra parte importante é tudo que ela me fala e que são dados que vão alterar ou que vão interferir no meu tratamento, eu anoto. Então, sempre que eu tô conversando com ela e ela fala um dado importante, automaticamente eu já vou e escrevo isso na minha ficha de anamnese, tá? Então, todos os dados, ela relatou alguma coisinha importante que eu vejo que vai ser necessário ou vai interferir no meu tratamento, no meu raciocínio clínico, eu anoto. Por quê? A tendência da nossa mente é absorver a informação e guardar apenas aquilo que te chamou mais atenção. Só que você não pode deixar nenhum dado passar. Nenhum dado pode passar. Por isso que eu anoto. Outro ponto importante dessa conversa é deixar a minha paciente se abrir e aí eu me sensibilizo com a história dela. Não tem nada mais desagradável quando você está conversando com a pessoa, ela não te dá atenção, ou quando você está conversando com a pessoa e ela demonstra o que para você? Que não está muito interessada, que aquilo não é tão importante. Não lide com desdenho da sua paciente. Pelo contrário, existem pacientes que têm um probleminha desse tamanho perto do seu, mas que para ela é muita coisa. E aí você olha isso e fala, meu Deus, como que ela tá reclamando, certo? Só que para ela, pro emocional dela, pra realidade dela, aquele probleminha que para você é pequeno, para ela é gigantesco. Então, uma das coisas que eu faço na minha avaliação é me sensibilizar com a história. E de que maneira, Fran, que eu me sensibilizo? Eu sempre procuro falar, conforme ela tá compartilhando, falar, eu te entendo, eu te compreendo. Eu sempre procuro reafirmar que eu estou atenta àquilo que ela está me conduzindo, aquilo que ela está me confiando, que é contando a história dela. O último tópico é sempre trazer para dentro da avaliação algum exemplo parecido, para que essa paciente se sinta segura em compartilhar e segura em fechar o tratamento. Então, como eu já contei outras vezes para vocês, eu tenho um portfólio de resultados. Esse portfólio é como se fosse a minha revista, é como se fosse a minha história. Ali eu coloquei vários resultados corporais, faciais, certo? E eu sempre tento usar o portfólio, escolher no portfólio um caso clínico parecido com o caso da paciente que está comigo fazendo avaliação, e aí eu tento linkar com a história da paciente. Ou, muitas vezes, eu trago um exemplo meu mesmo para dentro da história que ela está contando. Então, a primeira parte que é importante na nossa avaliação clínica é essa compreensão individualizada. Na apostila a gente colocou assim, ó, uma avaliação clínica completa permite identificar fatores do indivíduo que influenciam o processo de emagrecimento de cada paciente, como histórico, hábito, estilo de vida, predisposição genética, a rotina. Tudo isso é como se fosse, ela tá dando um panorama para você, um resumo completo da situação dela. Então, se você não tiver essa conversa humanizada, essa compreensão individualizada, a gente não vai conseguir passar para os próximos passos, certo? Quantas de vocês faz esse tipo de conversa humanizada? Responde aqui pra mim. Fala, eu faço ou não, eu não faço. Não, eu tô pecando nisso, Fran, eu não tô fazendo direito. Comenta aqui pra mim. Então, esse é o primeiro passo de uma avaliação matadora. Eu falo que isso aqui é uma avaliação matadora. Às vezes eu vejo a Nath fazendo avaliação, eu fico toda orgulhosa dela. Porque eu acabei treinando ela para fazer avaliação também, né? E aí, às vezes, eu passo na porta, ela tá fazendo avaliação
e eu vejo ela escutando a paciente, usando essas frases, né? Essas perguntas que eu acabei de falar para vocês e tal. E aí eu vejo ela fazendo, ai, que bonitinha, que lindinha, ela fazendo e reproduzindo. E hoje ela fecha mais vendas do que eu. A hora que ela pega para fazer a avaliação, ela converte muito mais do que eu, porque realmente ela entendeu essa dinâmica da humanização, tá? A próxima parte importante da nossa avaliação clínica seria o planejamento, a gente planejar e entender tudo aquilo que ela falou dentro, né, dessa conversa individualizada, o que pode ser um gatilho para complicações durante o tratamento, certo? Essa etapa, que seria a número 2 e a número 3, isso são etapas mais para você, igual o planejamento personalizado. Depois que ela conta tudo da história dela, basicamente você já tem um norte para poder montar o programa de tratamento. Vou dar um exemplo. Se ela é uma paciente que teve 3 gestações, você já sabe que dentro do programa de emagrecimento dela, provavelmente você vai ter que trabalhar diástase em conjunto. Se ela é uma paciente que ela já relatou para você que ela engorda e emagrece, provavelmente, além de ter o sobrepeso, ela também vai ter uma incompetência no tecido, ela vai ter uma flacidez. Então você já sabe que você vai ter que também lidar com essa estimulação de colágeno. Então, conforme essa paciente vai liberando na conversa as informações, você já está estrategicamente na sua cabeça, meio que planejando o programa de tratamento. E aí, para que esse planejamento aconteça, nós precisamos ter bem pré-definidos os pilares do programa de emagrecimento. Então, se você quer trabalhar uma paciente com emagrecimento, quer fazer uma avaliação top, a primeira coisa é sentar e estruturar o seu programa de emagrecimento, para que quando você for para a avaliação, você sabe exatamente o que você vai oferecer, mas você sabe também exatamente a informação que você tem que colher para poder executar a estrutura do seu tratamento. Então anota aí, isso não está na apostila. Quais são os pilares para um bom tratamento de emagrecimento? Quais são os pilares que eu preciso executar para que o meu tratamento de emagrecimento aconteça? Isso seja com crio, sem crio, a gente vai falar de recursos terapêuticos lá na frente. Mas quais são os pilares para um bom tratamento para uma paciente que precisa emagrecer? Ela precisa reduzir gordura localizada, mas ela precisa também emagrecer. Primeiro pilar, suplementação. Então, uma paciente quando ela está em sobrepeso, a suplementação, ela não é só um diferencial, ela é uma terapia complementar. Ela vai complementar todos os estímulos que você vai estar fazendo durante esse tratamento. Então, um dos pilares é suplementação. Quer trabalhar com paciente em sobrepeso? Você precisa de um kit de suplementação. Você precisa ter pré-definido fórmulas para compulsão alimentar, fórmulas para causar uma desintoxicação, uma diurese nessa paciente e fórmulas para trabalhar a qualidade de tecido. Então, quero e preciso trabalhar uma paciente que está em sobrepeso, está em obesidade, que necessita perder gordura, mas também precisa emagrecer. A suplementação é indispensável. Já vou adiantar um dos presentes para vocês, tá? A gente fez um manual de suplementação. Nanda, você consegue falar quantas fórmulas tem no nosso manual? Não é o presente de hoje, se eu não me engano é o presente de amanhã. Mas a gente fez um manual de suplementação, a coisa mais linda. E tá tudo separado por disfunção estética. Tem fórmula para acne, tem fórmula de compulsão, tem fórmula de intestino, tem fórmula bem totalmente especificada. Vai ser um dos presentes da maratona. Vocês acham que a gente tá brincando? Tá não, gata. A gente não brincou nessa maratona. A gente vai derramar, entendeu? Por isso que vocês têm que ficar aqui. Então, um dos pilares para um bom tratamento de emagrecimento, a minha suplementação. Segundo pilar do meu tratamento de emagrecimento, a estética. Eu vou escolher os recursos terapêuticos para que eu possa trabalhar a minha paciente.
Então a estética não pode faltar. Eu vou falar de quais aparelhos lá na frente, tá bom? Deu uma travada, voltou, né? Deu uma travada. Bora, continua. Então a estética é o segundo pilar do nosso tratamento de emagrecimento. Quero trabalhar uma paciente com emagrecimento, eu preciso trabalhar a estética. E aí o meu maior conselho para vocês é, no mínimo, 2 sessões estéticas na semana. 2 sessões estéticas na semana. É o mínimo de estética que eu preciso para trabalhar uma paciente em obesidade grau 1, sobrepeso, independente do recurso que você vai utilizar. 2 sessões estéticas. E aí essas 2 sessões a gente subdivide em desintoxicação, eletroterapia. Isso são pilares da estética voltada para o emagrecimento. Anota que essas coisas não estão na apostila, tá? Essa parte do pilar não tá na apostila. Tá ruim? Voltou, Carol? Comenta aqui pra mim, meninas, vê se tá tudo bem. Voltou a live, tá todo mundo me ouvindo, a imagem tá boa, como é que tá? Tá ruim, né? Travou, voltou. E agora? Tá melhor? Melhorou? Tá bom aí, Ana? A Aninha tá aqui também do Cefai. Não tinha te visto, miga. As meninas que estão travando, sai e entra de novo. Voltou? Bora? Então vamos. Então, pilares do meu tratamento de emagrecimento, suplementação, estética, certo? E eu preciso, no mínimo, 2 sessões estéticas na semana. Perfeito? Então, falei 2 pilares do programa de emagrecimento até agora. 2 pilares do programa de emagrecimento. Suplementação, estética. Estética, no mínimo, 2 vezes na semana. Para ser uma estética eficiente ainda, quer? Detox e eletroterapia. Então, eu não vou ver minha paciente 2 vezes na semana. Nenhuma eu faço desintoxicação e na outra eu faço eletroterapia. Perfeito. Ó, eu tô estruturando um programa de tratamento para vocês. Depois eu vou voltar ali na parte da avaliação. Segundo pilar do tratamento de emagrecimento, acompanhamento nutricional. Na verdade, meninas, nós precisamos de uma visão multidisciplinar. Não tem como a gente resolver tudo na estética. A gente tá falando de emagrecimento, a gente tá falando de hábitos, a gente tá falando de alimentação. A gente pode dar sugestão alimentar, mas um acompanhamento nutricional, ele é a chave e é o casamento perfeito. Para quê? Para que você consiga montar um resultado sensacional no final. Quando eu falo de acompanhamento nutricional, não precisa ser toda semana. Você pode fazer a parceria com a Nutri e ela fazer uma consulta no começo e uma no final. E aí todo o desenrolar do tratamento é feito com você. Quando eu falo acompanhamento nutricional, não precisa ser só presencial, pode ser online. Existem várias modalidades aí online para poder cuidar das pacientes. Mas se eu quero trabalhar paciente em sobrepeso, eu não posso abrir mão de um acompanhamento nutricional. Esse é o terceiro pilar, certo? Quarto pilar, consultas quinzenais ou semanais com você, dona da clínica, que precisa começar a aprender, falar e liberar conhecimento para sua paciente sobre
autoestima, autocuidado, amor próprio. As pessoas, quando elas compram tratamento, elas compram você. Elas compram a sua imagem, o seu trabalho, o seu posicionamento. E aí, muitas vezes, elas precisam se sentir motivadas. E nada melhor que você, que é a dona do negócio, aquela que fez e estruturou o tratamento, aquela que dá a cara no Instagram de maneira semanal ou quinzenal, se você não tiver tempo, fazer ali consultas no seu consultório mesmo, como se fosse reavaliações. O que seriam essas reavaliações? Seria uma maneira de eu poder me comunicar com a paciente, liberando para ela informações necessárias para que ela possa cuidar melhor dela. São informações voltadas para o emocional, informações voltadas sobre autocuidado. Ali vocês podem bater um papo, é como se fosse um feedback. Lembra da conversa inicial da avaliação? A gente vai fazer outras conversas durante o tratamento. Como assim, Fran? Ela veio para o tratamento. Antes de entrar lá na sala, ela pode passar e falar com você. Ou depois da sessão, ela passa e fala com você. De que maneira? E daí, minha gata, eu queria saber como que tá essa mudança de vida, como que tá essa mudança de hábito, como que tá o tratamento, como que você tá se desenvolvendo. E aí ela vai compartilhando. E ali você vai corrigindo, às vezes, alguns detalhes. Ali ela vai compartilhar as dificuldades dela. E você automaticamente vai linkar e vai trazer ali uma ferramenta necessária. Sabe o que eu costumo muito fazer? As minhas pacientes, elas super desanimam, elas ficam muito desanimadas. Aí a gente faz reavaliações com a Nath, faz reavaliações às vezes comigo, né? As minhas meninas na maca conversam muito com elas. Mas sabe o que às vezes é muito interessante? Elas gostam de se sentir acolhidas e ouvidas. E às vezes num dia mal, nada mais importante do que você traz ela para tua sala, pergunta como que tá a desenvoltura do tratamento e libera uma palavra. Libera uma palavra para a vida dela, uma palavra de bom ânimo, uma palavra de motivação. Um dos pilares do emagrecimento é fazer o quê? É cuidar do corpo, da mente e do espírito. Então você pode ter a melhor crio, você pode ter a melhor técnica, mas se você não cuidar da mente e do espírito da sua paciente, ela não vai estar em equilíbrio. Uma mulher, ela precisa estar em equilíbrio. E qual que é o equilíbrio feminino? Ela tá bem com o corpo, ela tá com a mente em ordem e ela tá com o espiritual em dia. Quando uma mulher encontra o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, ela é imparável. E me fala quem no mercado hoje faz um tratamento estético onde vai linkar essas três fases, essas três faces da mulher. Nenhum. Não tem como. Não existe. Mas nós no Recomeçar fazemos isso. Mas nós, esteticistas da maratona da estética avançada, vamos fazer isso a partir de agora. Porque essa reavaliação é importante. Ju, como que você faz isso sozinha? Sua sessão é de 1 hora, certo? Antes da paciente, se é você que atende a tua paciente, você pode fazer isso em maca. Você não precisa trazer ela para tua sala. Se é você que atende ela, você vai fazer isso em maca. Você vai trocar com ela ali na maca, enquanto você faz a sessão. Vou compartilhar algo com você. A Ana do Cefai tá até aqui e eu vou compartilhar algo com vocês. Meninas, esses dias eu fui para Amparo e a Ana falou assim para mim: Fran, eu preciso te levar numa mulher, ela é maravilhosa, você vai fazer uma massagem. Ela é maravilhosa. Eu falei, tá bom, adoro massagem. Falei, que legal, eu tô indo fazer uma massagem relaxante. Cheguei lá, só de chegar lá eu já senti o ambiente diferente, sabe? Eu cheguei, a profissional me avaliou, me sentou, perguntou algumas coisas de mim. Ela falou, eu tenho uma massagem bem bacana, é um método que eu tenho aqui, que é uma massagem mais voltada pro abdômen, e depois que você me relatou que já teve
Ai, meu Deus, esqueci o nome que eu tive, meu Deus do céu. Endometriose, eu acho que vai ser legal. E aí eu falei, não, tudo bem, eu super aceito, eu quero fazer aquilo que você me indica. Menina, eu deitei na maca e ela fez todo aquele paranauê que a gente gosta, que é com óleo essencial. Ela apagou a luz, deixou a luz, né, com aquele clima bem gostoso, a maca tava bem quentinha, do jeito que a gente já fala bastante aqui, vocês sabem que isso tem que ser feito na sessão. Só que ela tinha algo diferente. E o que era o diferente? Ju, se liga nisso, porque você trabalha sozinha, ela trabalha sozinha também. O que era o diferente dela? No momento da sessão, ela ia conversando comigo e ela ia liberando palavras de afirmação. Ali a gente, né, claro que é uma pessoa muito abençoada, ela tem um dom sobrenatural, mas eu achei tão bonito como ela linkou a estética com o cuidado emocional e espiritual, que, cara, a hora que eu voltar para Amparo eu quero fazer novamente. Então ela ia fazendo a drenagem comigo e ela ia conversando. Mas ela não ia conversando sobre hábito, ela não ia conversando comigo sobre comida, sobre o que eu como, não. Ela ia me conversando sobre emocional. Ela ia conversando comigo, ela falou, nossa, você tá super tensa. De onde você é? E a gente ia. Ela falou, nossa, a sua vida deve ser super corrida, né? Você tem filho? Tenho. E a gente ali conversando. E aí ela ia liberando palavras de afirmação sobre a minha vida. Ela sabe, Fran, pessoas que viajam muito assim, às vezes você pode talvez se sentir solitária, mas na palavra do Senhor fala assim. Eu sinto que você está assim. Cara, foi a experiência mais sobrenatural que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque ela soube juntar a parte estética com o cuidado emocional, com o cuidado espiritual. Então hoje eu não atendo em maca, certo? Eu atendo muito pouco, eu atendo os meus clubes da pele, sabe? Corporal mesmo é difícil eu atender. Atendo mais na crio. E eu achei sensacional isso, a experiência que a paciente teve. Então, como eu não atendo mais em maca, eu sou obrigada a fazer o quê? Trazer para minha sala. Porque eu preciso acompanhar e liberar sobre essa paciente motivação. Eu preciso liberar sobre essa paciente o quê? Eu preciso liberar sobre essa paciente vida, palavras de afirmação, palavras de vida sobre ela. Porque ela precisa encontrar o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E foi realmente o que aconteceu isso comigo quando eu fui lá nessa profissional em Amparo. O nome dela, inclusive, é Fran. Que, inclusive, ela tá aqui na live, né, Fran? Foi o que ela fez comigo. Eu encontrei a transformação, o equilíbrio entre o meu corpo, minha mente e o meu espírito. Quer dizer, ela de uma forma muito especial, ela juntou isso e transformou isso dentro da maca. Ju, você trabalha sozinha, não trabalha? Pois pega o exemplo da Fran. Ela também trabalha sozinha. E a atmosfera que ela entrega na hora da sessão não tem dinheiro que paga. Então é isso que está faltando às vezes no nosso procedimento estético. Então qual que é o pilar de um emagrecimento, meninas? Liberar sobre a minha paciente conhecimento necessário para que ela encontre o corpo, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Isso pode ser na maca, isso pode ser na consulta, isso pode ser na reavaliação, mas você tem que achar uma maneira de se comunicar dessa forma com ela. Esse seria o quarto pilar, tá? Nós estamos no quarto pilar do tratamento de emagrecimento. Quinto pilar, reavaliações. Reavaliações. É quando nós tiramos novamente peso, medida, foto. Ah, mas por que faz isso semanalmente? Por você, que você precisa de um parâmetro para ver se a estratégia que você está executando está certa, e pela tua paciente. Porque se ela diminui 1 quilo, tá ótimo. Já vai ser motivação para ela. Se ela diminui 1 centímetro, ela sente que está dando certo. Então, no final de cada sessão, eu vou pesar, eu vou medir e eu vou tirar foto. Isso se chama reavaliação. E aí você reavalia e faz o quê? Tira uma foto da ficha
Manda para ela no WhatsApp. Ela vai acompanhando a evolutiva. Isso é tão importante. Se coloca no lugar da tua paciente. Toda semana ela vê que ela está diminuindo 1 quilo ou que ela está diminuindo 1 centímetro. Que bacana. Já pensou isso? Isso aqui é ferramenta. Uma coisa tão simples, né? Você tira a foto da ficha e manda para ela. Ela monitora a evolução dela. E o que você está fazendo? Eu dou combustível para ela continuar seguindo as orientações. E aí, o 6º pilar do programa de emagrecimento, então entenda que são 6 pilares para você trabalhar com uma paciente de emagrecimento. O 6º pilar, sabe qual que é? Ter ferramentas de acolhimento. Eu vou mostrar uma ferramenta dessa agora para vocês, que é algo que a gente já usa faz muitos anos. Eu vou colocar um aqui para vocês bem antigo, por sinal, tá? Então nem eu e a Nath estamos super diferentes já, não estamos mais assim. Que foi uma maneira que eu criei de me comunicar com as minhas pacientes, trazendo uma humanização. Que seria como? Olá! Seja Vídeo. Bem-vinda ao seu programa de emagrecimento. Nós estamos aqui para te desejar as boas-vindas e dizer que vamos estar juntas com você até o final do processo. Durante o processo podem acontecer alguns deslizes, mas não se culpe e não se desespere. Peraí que eu vou colocar de novo. Vocês estão ouvindo? Olá! Seja muito bem-vinda ao seu programa de emagrecimento. Nós estamos aqui para te desejar as boas-vindas e dizer que vamos estar juntas com você até o final do processo. Durante o processo podem acontecer alguns deslizes, mas não se culpe e não se desespere. Precisamos que você esteja em completa sintonia com a gente. Eu sei que já falamos, mas vale lembrar que o consumo de água e atividade física são indispensáveis durante todo o processo. A gente precisa potencializar os seus resultados. Assim também como o uso da cinta modeladora, que nós passamos as orientações para você. Ao final de cada sessão estética, também siga as orientações das nossas esteticistas. Não encare o processo como um sacrifício. Curta cada evolução. Essa é a oportunidade que você tem de transformar a sua vida. Chegou a hora de encontrar a mulher fantástica que está dentro de você. Até mais! E seja bem-vinda ao nosso programa de emagrecimento. Fala sério. Eu não tenho só esse vídeo, eu tenho muitos vídeos, tá? Esse aqui é só um exemplo para vocês. Isso aqui é quando a paciente começa o tratamento, ela recebe um vídeo de boas-vindas. Mas eu tenho muitos vídeos. Eu tenho vídeos motivacionais também. Vídeos onde eu falo sobre... Deixa eu ver um aqui para eu poder mostrar para vocês. Eu tenho muitos. Pera. Eu tenho vídeos alertando elas do que é um programa, do que é... Deixa eu ver o que é esse aqui, pera. Ai, não tá fazendo download? Pera. Enfim, isso é uma ferramenta. Não vai abrir os outros, também nós vamos atrasar muito a live, né? Mas eu tenho muitos, eu tenho muitos vídeos. O que foi isso? Que estratégia que é essa que eu criei para o programa de emagrecimento? Foi uma maneira de eu mostrar para minha paciente que eu não tô com a brincadeira, que eu quero fazer ela chegar num bom resultado no final. Eu quero fazer ela se sentir linda, se sentir uma mulher fantástica, que eu quero fazer ela resgatar a autoconfiança. Só que, às vezes, falar isso todos os dias na sessão é chato. Às vezes, eu ficar cobrando ela na sessão estética é chato também, né? Pois eu criei várias formas de me comunicar com a paciente. Então, cuidado humanizado. Eu chamo essa estratégia dos meus vídeos de cuidado humanizado. De cuidar da minha paciente de uma forma que ela vai se sentir acolhida. Que ela vai sentir que ela não está sozinha, que ela vai sentir que ela tem suporte. Então, os 6 pilares de um bom programa de emagrecimento é tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Montar a avaliação
mas é ter toda essa estrutura planejada, porque no dia que eu avaliar a minha paciente, é exatamente isso aqui, ó, que eu vou apresentar para ela. Então, antes de eu querer fazer a minha avaliação matadora, que a gente já vai continuar sobre isso, a minha avaliação matadora, eu preciso estruturar. Então, hoje, a nossa maratona está falando de programas voltados para o emagrecimento. Seria totalmente diferente se fosse uma avaliação para um facial, para um rejuvenescimento, ou uma avaliação para uma paciente que não precisa emagrecer. A gente vai usar outro tipo de estratégia. Mas a grande maioria das nossas pacientes é assim. Elas estão com a bioimpedância alterada. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um bom programa de tratamento com um pilar montado, certo? E aí eu arraso na minha avaliação. Montei um muito engraçado, que quando tem o jejum, elas sempre tentam fugir, daí eu lembro com os vídeos. Ó, arrasou, Ju. Arrasou. O meu é a cinta. O vídeo que eu mais mando é o da cinta. Cara, elas não usam cinta. Aí fica chato ficar cobrando, né? Aí eu mando pra elas. Meninas, até aqui tudo bem? Estão gostando? Quem tá gostando, manda um joinha aqui pra mim. Manda um foguinho. Coloca aqui, tô gostando. Cadê? Cadê o povo comentando nessa live que eu não vejo ninguém? Todas vocês já pegaram lá a apostila no nosso grupo VIP? Tá lá no grupo, apostila sensacional, hein? Vou voltar para minha apostila agora, tá? Porque eu fiz assim, ó, tem a apostila e tem alguns dados que eu tinha que passar para vocês que não estavam e a gente tá indo assim, tá? Então, até agora falamos da conversa humanizada e falamos dos pilares de um programa de emagrecimento, tá? Vamos lá para a próxima. Para minha avaliação ser matadora e muito eficaz, o que eu preciso? Manda pra gente também, Fran, no Recomeçar. A apostila, amiga? Nanda, faz isso pra mim. Manda nos grupos do Recomeçar. Ai, Janete, você acredita que eu já tô com saudade dessa turma de Maringá? Nossa, foi sensacional a sua turma. Foi muito bom mesmo. Foi uma turma que o Senhor agiu ali de uma tal maneira, foi uma atmosfera muito boa. Bora lá então. Então, pra gente ter uma avaliação matadora, além de ouvir a paciente ter essa conversa inicial, a gente tem a parte do análise da nossa paciente, porque depois da conversa eu vou analisar ela, eu vou analisar o corpo dela, eu vou analisar cada detalhe da minha paciente. E aí essa hora da análise, tá? Que é importante a gente entender que a bioimpedância e a adipometria, elas são essenciais. E aí é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Toda vez que você olha para a bioimpedância apenas o peso e o IMC, você está trabalhando de uma forma muito pobre na tua paciente. A bioimpedância, ela é um exame que dá um parâmetro incrível de trabalho para você. Mas muitas vezes você só olha o peso e o IMC. E isso não pode acontecer. Quando você vai em um médico e o médico quer te dar um diagnóstico, ele pede exame. Aí você faz exame de sangue, você faz ultrassonografia, faz exames de imagem, certo? Porque é o parâmetro que o médico tem para poder liberar o diagnóstico. E nós, quanto esteticistas, quanto profissionais da estética, nós fazemos consulta estética. O médico faz consulta médica, mas é nós fazemos consulta estética. E daí? Qual que é o parâmetro? O parâmetro é a bioimpedância. Se você não souber entender a bioimpedância e decifrar os resultados dela e utilizar esses resultados para construir o teu programa de tratamento, você sempre vai estar entregando resultado pobre. Não tem como. A bioimpedância te dá o peso e o IMC, mas aí qualquer calculadora de IMC na internet dá. A bioimpedância dá mais que isso.
E aí, pensando nisso, eu comecei a me incomodar. Porque as bioimpedâncias que a gente tem no mercado não são muito fidedignas. Quantos de vocês faz bioimpedância, o paciente sobe? Aí, se você for repetir a bioimpedância na hora, já muda completamente. Quantas vezes eu fiz bioimpedância no começo do tratamento, minha paciente perdeu 10 quilos, aí eu fiz bioimpedância no final do tratamento, a paciente estava pior do que quando ela começou. Porque as nossas bioimpedâncias, as nossas balanças, elas não estavam dando, cara, de uma maneira fidedigna para nós, o parâmetro que a gente precisava. E aí isso começou a me incomodar muito. Inclusive, tem um projeto na Embramed, uma balança de bioimpedância maravilhosa. E isso começou a me incomodar. E por quê? Porque é a única forma que eu tenho de exame dentro da clínica. E aí a gente começou a trabalhar e encontramos uma bioimpedância eletromagnética. No começo eu achei que eu e a Nath a gente ia conseguir comprar, e a gente já foi atrás para comprar tudo, mas ainda no Brasil nós não achamos para compra. Mas a gente achou a empresa dessa balança, e essa balança é por locação. Essa balança é locada, no caso não é uma balança, tá, gente? É um dispositivo, é como se fosse um GPS, sabe? E eu vou mostrar para vocês. É como se fosse um dispositivo, aí liga tudo no computador, ela é eletromagnética, então é por eletrodos no corpo da paciente, e a gente só precisa de uma balança tradicional para pesar a paciente. Enfim, me chamou muito a atenção a tecnologia, porque ela é eletromagnética, então ela é mais fidedigna por conta de todas as correntes que passa. Mas aí começou a me preocupar, porque é locada, né? Só que aí quando a gente foi atrás para saber o valor da locação, não era algo exorbitante. E pro tanto de bioimpedância que a gente executava, eu falava, cara, a gente precisa desse parâmetro. E aí foi quando eu e a Nath trouxemos a Bia para dentro da clínica. No começo a gente ficou meio receosa, mas hoje se apaixonamos pela Bia. Porque nós conseguimos desenvolver análises mais criteriosas. Eu vou primeiro mostrar como que é ela, e aí depois eu mostro um resultado da Bia para vocês entenderem agora todos os parâmetros que a gente tem e como que isso vem ajudado o meu trabalho dentro dos programas de pacientes com sobrepeso, tá? É a Bia Simbet. Você conhece a Bia? Vou mostrar pra vocês. Vamos lá pra gente conhecer a Bia. Ó, então, deixa eu ver se vai ter som também. Acho que não vai ter som. Vamos assistir esse videozinho aqui agora. Ela vai eletrodos, tanto no pé como na mão do paciente. Ela dá marcadores, biomarcadores super importantes. Pode ser no computador, também no celular. Ela é um dispositivo pequeno que fica... já acabou? Deixa eu ver se eu tenho outro vídeo aqui. Ela é um dispositivo pequeno que fica em um pilar, tá? Em um pilarzinho. É bem fácil de aplicar, não é difícil de aplicar a Bia, tá? E aí, esses eletrodos são conectados no corpo da minha paciente. E o que esses eletrodos vão fazer? Vão passar uma onda eletromagnética, tá? E aí, com essa onda, é como se fosse um scanner, vai dar todos os marcadores que muitas vezes a gente não tem e a gente não observa. Os eletrodos, Carol, eles são autoadesivos, a gente não descarta, a gente vai usando até perder a colinha e aí depois a gente vai trocando, tá? Ó, aqui só para vocês entenderem o dispositivo dela. É um scanner, vai escaneando, né, vai passando. Ó, esse é o dispositivo que é ligado, vai sair 2 canais ali de dentro do dispositivo, onde a gente liga no pé, no braço do paciente, ó. Na mão também, liga essa corrente e aí faz a Bia e aí sai todos os marcadores. Olha só os marcadores e um exame de uma das nossas pacientes. Olha que
que bacana, tá? Então, ó, a massa gorda, e aí dá os parâmetros do que é bom, do que é ruim. Então, ó, tá vermelhinho, não tá? Então, tá mostrando pra nós que essa paciente não está tão legal. Quando fica avermelhado, é um parâmetro de ruim, e verde é um parâmetro que razoavelmente tá bom. Então, a gente tem a massa gorda, tá? Que seria a quantidade de gordura corpórea. Nós vamos ter também a gordura em porcentagem, nós temos a quantidade de água, a hidratação dessa paciente, nós temos a massa magra, mas aí vem também para a saúde celular da minha paciente, mostrando a idade metabólica, né, que seria a idade celular, e a idade dela, tá? Mostra também ali os parâmetros com altura, e aí junto o IMC, a taxa metabólica basal, que seria o quê? Quanto que minha paciente precisa consumir por dia? 1.225 calorias. Se ela consumir isso aqui, ela não emagrece nem engorda. Isso aqui é o tanto que o corpo dela precisa para trabalhar, certo? O corpo dela precisa de 1.225 calorias. Se ela comer menos que isso, ela está em déficit calórico. Então, quer dizer que ela vai emagrecer, porque aí o corpo dela vai gastar as reservas para poder equilibrar tudo que ele precisa de energia para poder trabalhar. E também, se ela comer mais que 1.225, acontece o quê? Ela engorda. Então, reserva aquilo que não gasta, tá? Então, ela é bem completa, ela dá vários parâmetros para nós. Eu falo que eu e a Nath ainda estamos aprendendo a lidar com ela, porque ela tem muitas informações legais na parte celular, sabe? Na parte intracelular. Então, ela vai dando vários parâmetros para nós e a gente está aprendendo ainda a lidar com ela. O que a Bia mudou dentro do meu programa de emagrecimento? Mudou porque hoje eu já tenho dimensão de como eu posso cobrar um pouquinho mais da minha paciente. Quando eu olho para a água, quando eu olho para toda essa atividade celular, eu sei se eu preciso suplementar mais, se eu preciso suplementar menos. Quando eu olho para toda essa quantidade de gordura, eu sei se eu vou ter que fazer mais crioexposição ou menos. Então, as meninas do Recomeçar sabem que a gente faz o quê? Qual que é o nosso método de crio para emagrecimento? É crioexposição. Então, quanto mais massa gorda, mais massa visceral minha paciente tiver, mais crioexposição. Talvez eu vou colocar ela ali disposta, né, exposta para poder fazer. Então, a Bia começou a me dar parâmetros mais detalhados e essa bioimpedância facilita a minha escolha de recursos e condutas. Então, entenda que dentro da sua consulta estética, da sua primeira consulta, vai ter a conversa, mas tem que ter a avaliação, tem que ter a bioimpedância. Além da bioimpedância, nós precisamos da adipometria. E uma coisa que vocês erram muito na adipometria, sabe o que é? Não ter padronizado as medidas. O que seria isso? Não ter padronizado as medidas. Quais são exatamente os pontos que você vai medir? Então, hoje eu vou ensinar para vocês os meus pontos de medida no abdômen, certo? No abdômen da minha paciente, eu sempre tenho 4 circunferências para que eu possa trabalhar. Eu tenho a circunferência abaixo do peito, cintura alta, cintura média e a cintura baixa. Eu tenho 4 circunferências na região abdominal. Eu não vou falar das outras áreas aqui, senão vai ficar muito extensa a nossa maratona de hoje, tá? Mas só para que vocês tenham um parâmetro, região abdominal, eu tenho 4 medidas. Como que eu vou especificar? Como que eu vou saber, Fran, que eu tô batendo no lugar certo, que eu tô medindo no lugar exato? Vamos lá. Primeira medida, abaixo do peito. Então, você sempre vai encontrar ali a mama da paciente. Então, a queda da mama da paciente, onde a mama da paciente finaliza, ali vai ser a primeira medida, abaixo do peito, certo? Tem pacientes que têm a mama muito caída, sempre arruma a paciente, arruma a postura da paciente e aí você vai fazer a primeira medida, que vai ser abaixo do peito. Essa medida geralmente fica em cima das costelas,
tá? É uma medida que coincide ali em cima das costelas. Então, aonde finaliza a mama da minha paciente, vai ser a minha primeira medida. Segunda medida do abdômen, a cintura alta. Então, eu vou sempre localizar o umbigo da minha paciente, eu vou colocar 4 dedos para cima. Aí vai ser a minha medida da cintura alta. Localizo o umbigo, 4 dedos para cima é a medida da cintura alta, que geralmente vai ficar ali bem perto, ali quase que bem em cima do estômago, vamos colocar assim, certo? Quando acaba as costelas, geralmente essa que vai ser a medida da cintura, da cintura alta, tá? Então, cintura alta, 4 dedos para cima do umbigo. Quando a gente fala de cintura média, é a linha do umbigo. E aí, toda vez que você for colocar a fita métrica, ela não é... Como que eu posso dizer? A gente coloca a fita métrica, a parte de trás fica mais para cima. É reto, tá, meninas? Tem que ficar totalmente a circunferência reta. Não pode ficar a frente para baixo e a fita que tá lá na parte das costas da paciente para cima. Tem que ficar totalmente na mesma circunferência, tá? Então, a linha média é a linha em cima do umbigo. E aí, a linha baixa, que seria a cintura baixa, é 4 dedos para baixo do umbigo. Então, essa perimetria, isso que eu acabei de falar é a perimetria. Ela precisa fazer parte da sua consulta estética, como também a adipometria, que seria a prega do infra, a prega do supra, a prega do axilar, a prega do subescapular e a prega do flanco anterior e posterior. Erros que a gente comete na hora de fazer a adipometria é que todas as vezes faz a prega, você faz a prega diagonalizada. Então, tô na minha cintura alta, eu não vou pegar a prega reta. Eu pego do umbigo para cima, mas sempre diagonalizado. E aí eu faço a prega e eu descolo a prega da musculatura. Se eu fazer só a prega e colocar o adipômetro, ali vai ter o quê? Não vai ter só prega cutânea. Vai vir fáscia junto, vai vir outra, a prega vai estar totalmente presa. Então, todas as vezes que você for fazer a sua prega de adipometria, você faz a prega, puxa um pouquinho, descola essa prega. Aí sim você vem com o adipômetro, certo? Então, na adipometria que nós vamos fazer na nossa consulta, vai fazer supraumbilical, infraumbilical, flanco anterior, que geralmente a gente pega próximo da cintura, axilar, subescapular, que é a parte das costas, e o flanco posterior. Beleza? Até aqui deu para entender sobre essa parte de análise de composição corporal. Então, na nossa análise, a gente vai ter a bioimpedância, a adipometria e a perimetria, que seria a segunda fase da nossa avaliação. Todo mundo ok? Posso continuar? Cadê os foguinhos e as perguntas? Arrasou? Estão aí, né? Vixe, vi uns fogos aqui, então tá todo mundo aí. Achei que eu tava sozinha. Bora lá, então. Só relembrando. Quem quer o material, a apostila, deixa eu mostrar a apostila, ficou tão linda. Vamos dar a glória pra Nanda, Nanda produzindo todas as coisas. Ó que linda que tá essa apostila, ó. Então, ó, parte 1, que é a importância da avaliação clínica, os erros da avaliação clínica. Nós estamos aqui, ó, a análise de composição, agora vamos falar de histórico de caso clínico, né, de fatores emocionais, estudo de caso, conclusão, falta bastante coisa ainda, hein, galera? Não vai embora, fica aí. Para você ter essa apostila, tá? E todas as apostilas da nossa maratona também, tá? Tem que estar lá dentro do nosso grupo, que é o grupo do Fredoneda Academy, o grupo da maratona. Lá tem muita gente, tem muita mulherada que quer fazer estética de qualidade, estética humanizada.
Para garantir, você tem que estar dentro do grupo. Quem não tá no grupo, comenta grupo VIP aqui, que aí já vai uma mensagenzinha para você no direct, e aí você vai conseguir entrar no grupo VIP e garantir os materiais. E aí não só o material, porque a gente também preparou alguns presentes. E a gente fez uma ficha de anamnese voltada para o emagrecimento. Deixa eu pegar, ficou tão bonita, eu imprimi, peraí. Aqui, olha, uma ficha totalmente detalhadinha, gente. Tem a parte toda do histórico clínico e são perguntas que muitas de vocês não têm dentro da ficha de vocês, tipo diabetes, gastrite, ó, doença crônica, perda de cabelo, tá? Isso aqui é, cara, peguei uma paciente, tô fazendo avaliação e ela falou que ela tem insônia. Gente, a gente tem que descobrir por que essa paciente não tá dormindo direito. Ou tá preocupado, o estresse tá alto, o cortisol tá alto, ela tá ansiosa. Vamos ter que fazer o quê? Existem suplementos que a gente pode ajudar ela a dormir um pouquinho melhor. Igual, tem um shot do sono que eu adoro indicar para as minhas pacientes quando eu vejo que elas têm problema ali de dormir, de insônia, né, de qualidade de sono. Afta na boca, totalmente linkado com imunidade e linkado também ali com intoxicação corpórea. Ela é uma paciente intoxicada. Então, o que eu vou ter que fazer? Existem suplementações que podem nos ajudar. O detox em cabine, uma suplementação que vai ser detoxificante, antioxidante e também o quê? Uma boa alimentação. Quer dizer, uma paciente que relata que tem afta frequentemente, nossa, primeira coisa, um cardápio super detox para ela. Talvez ela vai ter que ficar uns 15 dias em desintoxicação. Na nossa ficha também vai ter o histórico ginecológico, muito importante. Cara, sua paciente está na menopausa ou tá ali naquela parte, tá entrando, já tá tendo escape, já tá travando. É muita dificuldade que ela vai ter de emagrecimento. E você precisa saber disso. Porque às vezes você tá fazendo tudo certinho, mas o que tá acontecendo? O hormônio, descarga hormonal, não tá deixando, não tá contribuindo para o processo. Aí tem também um rastreio metabólico, que fala, né, de diarreia, distensão abdominal, azia, refluxo. Nossa, a gente poderia ficar aqui mais 2 horas de live só falando sobre esses parâmetros, né? Quando minha paciente tem muita diarreia, o que pode ser? Ou parasita, ou ela tem alguma intolerância alimentar. A gente pode rastrear isso aqui. Minha paciente relata que ela tem muita distensão abdominal no final do dia. Ou também ela tem alguma intolerância, já aconteceu comigo, paciente que tem muita distensão abdominal era feijão. Outra nem sabia que era lactose, depois, né, a gente sabe que intolerância à lactose pode ser desenvolvida na fase adulta. Eu tive também um caso assim, paciente com muita distensão abdominal, e aí eu não conseguia diminuir aquela distensão, achei que era por causa dela, ela estava falando que estava comendo certinho tudo, aí a gente descobriu que era o quê? Era glúten, lactose, a gente teve que tirar para poder diminuir. Peso no estômago, arroto frequente, muito relacionado com gastrite. Eu mesmo tenho gastrite, poxa, sofro pra caramba com isso. Então, tudo isso aqui, esse rastreio metabólico, meu Deus do céu, é muito importante saber, porque aqui você pode ajudar a tua paciente. E também, todos esses pontos aqui, se deu frequentemente, atrapalha muito o teu resultado. Você vai ter que achar e incluir ferramentas no tratamento para poder lidar com todos esses tópicos aqui que tá na ficha aqui para vocês. Aí tem sobre o intestino, histórico familiar, sobre os medicamentos. E eu achei muito legal isso aqui, ó. Agora certinho, sabe? Por área. A gente vai poder colocar as nossas pregas, as nossas medidas certinho, rastrear como que tá. E ali você faz as anotações das disfunções que tem em cada região, certo? A pessoa pode ter gordura localizada compacta, mas ela tem só no abdômen. Às vezes no membro inferior é flácido. Tudo isso tem que estar anotado, porque aí às vezes você trata ela todas as regiões para gordura compacta, mas ela não é tudo gordura compacta. Tudo isso são detalhes necessários, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando, o que vocês estão me perguntando.
Para minha paciente tem muito gases. Tem fórmula. A gente tem no nosso e-book de fórmulas, no nosso manual de fórmulas, que vai ser o presente de amanhã, tem fórmula para paciente com muito gases. Não perde a live de amanhã para você poder ganhar o presente. Tá bem legal. Amanhã a nossa live é do quê, Nanda? Consegue, Renata, a ficha, para você ganhar essa ficha aqui, ó, presentaço. Você vai mandar mensagem para esse número que tá fixado aqui, ó, Thiago Shop Saúde. Manda mensagem para ele, fala: Thiago, quero o meu presente da Shop, quero o meu presente da live da Fran. Fala para ele, ele vai te mandar, tá com ele, tá? É o último dia, segunda-feira. O último dia a gente vai fazer prática ao vivo com o pessoal da Embramed. E a gente vai falar sobre harmonização tecnológica. O último dia do nosso cronograma vai ter harmonização tecnológica, nova era. Para que injetável? Para que injetável? Se a gente entrega resultados maravilhosos só com harmonização tecnológica. Ah, última aula, segunda-feira, fechando com chave de ouro. Vai ser top. Amanhã, se eu não me engano, a gente vai falar sobre como saber se minha paciente está intoxicada. O que eu faço quando minha paciente está intoxicada? Uma coisa assim, né, Nanda? É sobre intoxicação, né? Quando eu sei que minha paciente está inflamada, que dificuldade que vocês têm, né? De olhar a paciente, entender se ela está inflamada. Júlia, sensacional. 2 tecnologias top. Tanto o Sonofox como o Dermotonus, nossa, você vai amar, tá? O Sonofox, você trabalha a nossa harmonização tecnológica, e o Dermotonus, você trabalha o nosso detox metabólico. Os resultados são impressionantes, são sensacionais. Como identificar se minha paciente... Ah, ótimo, a gente vai falar sobre intoxicada, inflamada, como que a gente vai identificar, tá? Beleza, deixa eu terminar aqui, vamos lá. Sobre fatores emocionais, psicológicos que vão atrapalhar o seu programa de emagrecimento. Estresse. Se a sua paciente é muito estressada, ela aumenta o cortisol e aí isso auxilia, na verdade, no armazenamento de gordura abdominal. Olha que louco isso. Quer dizer, um hormônio tem poder, né, de desequilibrar, de fazer totalmente um desequilíbrio ali e ainda favorecer para a aglomeração, para o armazenamento de gordura abdominal. Quer dizer, quando o cortisol está alto, a minha paciente está com compulsão alimentar também. Ele vem linkado com a compulsão alimentar. E aí ela tem extremamente dificuldade de ter mudanças. Então aí não adianta eu ter a melhor fórmula de suplementação para a compulsão alimentar se a minha paciente não controlar os níveis de estresse. Fran, e como que eu faço para controlar os níveis de estresse? Existe um shot da ansiedade que a gente tem. É uma tintura que melhora, deixa a paciente menos ansiosa. Você promover terapias com ela. Lembra que eu falei lá no começo? Vamos fazer ali um detox, ela sozinha na maca, a luz mais baixinha, uma música gostosa, você liberando palavras de afirmação sobre a vida dela, cuidando, ouvindo ela. Tudo isso ajuda no estresse. São ferramentas para que você possa usar dentro do seu programa de emagrecimento, certo? E isso atrapalha muito os nossos resultados, tá? Duração de uma consulta de avaliação é no mínimo 1 hora. É no mínimo 1 hora que você precisa para poder avaliar uma paciente. Para fazer uma consulta completa assim, no mínimo 1 hora. E aí, toda consulta que você faz, você precisa ter ali um bônus. Você precisa, na verdade, encantar a sua paciente. E qual que vai ser os bônus? Essa avaliação linda da Bia. Você pode imprimir ou mandar para ela no WhatsApp. Ela vai receber esse exame maravilhoso, totalmente detalhado do caso clínico dela. Ela também pode, sabe o quê? Receber um e-book para a vida. Porque talvez ela não feche o tratamento com você, mas você já vai deixar uma marca na história dela com um e-book falando sobre tudo que ela precisa fazer para ser
uma mulher mais fantástica, mais saudável, com autoestima mais em dia. Vou mostrar o meu para vocês. Eu tenho. Toda consulta minha, a paciente leva o e-book 50 conselhos para uma vida saudável. Eu tenho que até mudar, eu acho que eu tenho que colocar 50 conselhos para uma vida feliz. O que eu coloquei nesse e-book, meninas? Várias coisas. Eu falo de água, de meditação, eu falo de atividade física, eu falo dela preparar as refeições, de alimento industrializado. Eu falo sobre mercado, eu falo sobre a mastigação, eu falo sobre bebida alcoólica, sobre os estresses, eu falo sobre vícios, eu falo sobre sorrir, sobre se amar, eu falo sobre meta. Tudo isso é o meu e-book que a paciente, depois que ela termina a consulta, ela recebe. Quer dizer, ela pode até não fechar tratamento comigo, mas a gente deixa uma marca na vida dela. Só que, se você seguir essa linha de raciocínio, é impossível você não converter quase que 80% das suas avaliações. Você ouviu ela, você mediu, você coletou todos os dados, né? Você deu esse bônus para ela com o exame, com as dicas, né? Com esse e-book de orientação para a vida. Você pode imprimir as fotos para ela poder levar as fotos do caso dela, para ela entender a dimensão e a gravidade do caso dela. Tudo isso faz parte de uma avaliação matadora. Faz parte de uma avaliação de sucesso. Por isso que quando você quer trabalhar emagrecimento, pacientes em sobrepeso, pacientes em obesidade, você necessita ter toda uma desenvoltura para não só ter um olhar clínico, mas ter um olhar também emocional, para ter um encantamento, para cativar essa paciente, certo? Ter essa abordagem mais detalhada. Você necessita incluir isso na sua paciente. Você vai ter o quê? Um impacto positivo na vida dela. Não só na estética, mas também na saúde, mas também no emocional. Essa consulta vai impactar a sua paciente. Você vai deixar ela o quê? Mais impactada, mais motivada a viver esse tratamento com você. É uma avaliação que você vai dividir em 3 partes. Primeira parte, a conversa humanizada, a compreensão detalhada. Segunda parte, a análise, a coleta dos dados. E a terceira parte, o encantamento, que é passar para ela os diferenciais do seu tratamento, passar os diferenciais daquilo que você faz e aí fecha com chave de ouro com o bônus. Isso é uma avaliação matadora. E aí, o que vocês acharam? Fazia tudo isso? Acendia alguma luz aí na cabeça de vocês? Consegui contribuir para a avaliação de vocês? Adorei a ideia do vídeo para enviar para as pacientes. Por favor, consegue compartilhar conosco, assim teremos inspirações para criar materiais, para enviar para as nossas. Quanto você costuma cobrar pelo programa Recomeçar? Depende do caso. Depende do caso clínico. Cada caso vai ter ali um perfil de tratamento. O nosso programa Recomeçar é dividido em pré-crio, crio-D e pós-crio. Porém, a duração muda para cada paciente e aí acaba mudando o preço. Mas eu passo tudo isso dentro do curso, tá? A gente tem ali tabela de precificação, onde eu mostro para vocês como precificar, mas é muito bacana, tá? É um programa completo, na verdade. Que bom que vocês gostaram da ideia do vídeo, que bom que eu pude ajudar e acender alguns insights aí na cabeça de vocês. Que bom, que bom. E aí agora eu preciso que você anote aí a palavra-chave. Porque a palavra-chave... eu esqueci uma coisa. Pera. Falei da duração, falei do bônus. Sabe o que eu esqueci? Quais são os recursos indispensáveis para você ter para um programa de emagrecimento?
Sabe por quê? Porque todo mundo acha que precisa de ter um monte de coisa, né, para emagrecer a paciente. Hoje eu tenho um arsenal de tecnologias. Eu gosto muito de ter tecnologias, uso ali para cada caso clínico, mas existe tecnologias padrões para você promover um tratamento de emagrecimento. Anota aí, porque não tá no slide, não tá na apostila. Anota, ó. Eu dei os pilares de um programa de emagrecimento para você montar o seu, e agora eu vou falar os recursos eletroterápicos indispensáveis para um programa de emagrecimento. A live não fica salva. Oi, Karen, as minhas suplementações com as minhas assinaturas só para alunas minhas, ou alunas do Mundo Rosa, ou as alunas do Recomeçar, ou as alunas do projeto Detox Metabólico, tá? As minhas suplementações com os meus rótulos, né, com as minhas fórmulas, só para os meus cursos. Porém, eu vou liberar amanhã para vocês um guia, né, um manual de suplementações que já dá para vocês trabalharem, tá? E você pode trabalhar aí com a farmácia que você sentir de confiança, tá? Você vai passar quanto tempo ficar com a crio em cada gordura? Como assim, miga? Você quer os tempos de crio? Bom, eu não entendi a pergunta da Ana. Ana Folk, se quiser fazer de novo a pergunta, eu não entendi, tá? Sobre o que você quer saber sobre criolipólise. Vamos lá. Recursos indispensáveis, então, para um tratamento de emagrecimento. Recurso número 1, manta térmica. Não tem como a gente fazer desintoxicação sem manta térmica. A gente precisa, eu vou falar de detox da maratona para vocês, mas a gente precisa de realizar uma desintoxicação e sem manta térmica não tem como ter. Programa de emagrecimento, desintoxicação é indispensável. Não tem como trabalhar desintoxicação sem manta térmica, tá? Segundo recurso indispensável para você trabalhar um bom programa de emagrecimento, criolipólise de placa. Indispensável. Totalmente indispensável. Ah, mas crio para emagrecimento? Crio ativa a termogênese, um fenômeno indispensável para você deixar sua paciente termogenicamente ativada e gastar gordura visceral. Criolipólise de placa, um ótimo recurso para que você tenha dentro do seu programa de emagrecimento. Terceiro recurso, ozonioterapia. Que coisa, né? Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, né? Ozonioterapia é indispensável no programa de emagrecimento. Quer trabalhar a parte celular da sua paciente? Ozônio. É o ozônio que vai te ajudar a trabalhar toda a parte celular. Quarto recurso indispensável para um tratamento de emagrecimento, endermologia. A gente faz grandes coisas com a endermologia. Libera a fáscia, ativa a circulação, vasculariza. Tudo isso com a endermologia. Você coloca no seu detox, você coloca no dia da crio. Então, a endermologia é o quarto equipamento indispensável para um programa de tratamento de emagrecimento. Quinto equipamento indispensável, ultrassom. E aí, quando a gente fala ultrassom, abre um leque de possibilidades, né? Abre ultrassom cavitacional, a cavitação, ultrassom de terapia combinada, só ultrassom convencional, ondas de choque, que acaba sendo também um tipo de ultrassom, certo? Independente de qual, todos eles podem sim ser adaptados para um programa de emagrecimento. Então, para você trabalhar de uma maneira efetiva um programa de emagrecimento, para você entregar resultados, para você fazer grandes construções de resultado para uma paciente que precisa emagrecer, você precisa de bons recursos de eletroterapia. Manta, crio, ozônio, endermo, ultrassom. Esses são os pilares aí, na verdade, né? Os equipamentos padrões
para que você consiga trabalhar um bom programa de emagrecimento. Que inclusive, né, Thiago, as meninas têm voucher de desconto. Quem tá lá dentro do grupo da maratona tem voucher de desconto com o Thiago de 15% em todas as tecnologias lá na Shop Saúde, tá bom? Ozônio retal, a gente utiliza ele sistêmico, tá bom? Que bom, Lu, tem curso de ozônio? Mete ozônio nessa mulherada. O que a gente confunde muito, meninas, de ozônio? É que quando o ozônio veio para o mercado, criou-se uma expectativa bem grande em cima dele, certo? E aí começaram a se trabalhar com ele, e aí começaram a falar o quê? Ah, o ozônio não dá resultado. Mas entenda que o ozônio é uma terapia complementar. Se você for fazer qualquer pesquisa, ele é uma terapia complementar. O que é uma terapia complementar? O próprio nome já diz, ele complementa. Então, quer dizer, ele não trabalha sozinho. Qual foi o erro da maioria das profissionais? Querer que o ozônio fosse bom para tudo e ele trabalhasse sozinho. Mas ele é uma terapia complementar. Ele complementa tratamentos, programas, sessões, ele complementa tratamentos para a saúde, ele é um complemento. Por isso que quando a gente usa a metodologia de ozônio, é junto com a estética, com a alimentação, com a suplementação, com os nossos acompanhamentos, né? Por quê? Porque ele entra como uma complementação dentro do programa. Agora, vou vender 10 sessões de ozônio retal, porque falaram pra mim que emagrece. Vai emagrecer? Talvez um pouco, mas coitado do ozônio, ele tem que dar conta de tudo? Não tem como. Eu tava falando pra minha filha ontem, a minha menina falando assim, mãe, você tinha que fazer um quadro no Instagram para suas pacientes, verdades que precisam ser ditas. Falei, Ana, se fazer um negócio desse, eu não vou ter paciente, se eu for falar todas as verdades que precisam ser ditas, né? Eu falei, porque uma da verdade é o quê? Muita gente faz crio, e aí fala que a crio não deu resultado. Ah, a crio não deu resultado. Não, mas a bonita faz a crio, e aí sai da crio, ela faz o quê? Ela enche o rabo de comida. Ou ela se intoxica de doce, ela come um monte de doce, fica glicada. Ou ela pega e fala, não, mas é só uma cervejinha. Ela vai e toma cerveja. O que o corpo dela pensa? Poxa, tem a lesão da crio e tem o álcool que ela colocou pra dentro. Eu vou ter que combater o quê? Qual que eu vou combater? Eu combato o álcool, que é uma toxina, eu vou combater a lesão? Ah, não, eu vou combater o álcool que ela colocou pra dentro do corpo dela e tá intoxicando. E aí a coitada da crio leva a culpa. A coitada da crio leva a culpa. Por quê? Porque não deu resultado. Mas aí a cerveja que ela tomou tá tudo bem, porque foi só uma cervejinha, né? Aí eu falei, se eu fizer um quadro, verdades que precisam ser ditas, eu não vou ter mais paciente. Então é a mesma coisa que aconteceu com o ozônio. O coitado do ozônio é ótimo, ele é fantástico. Problema é que todo mundo saiu fazendo ozônio retal, achando que a paciente ia emagrecer 10 quilos em 10 sessões. Cara, é uma terapia complementar. Se você colocar ele em conjunto com outros tipos de ação, vai ser sensacional. Agora, você só querer fazer ozonioterapia e tua paciente continuar aqui, ó, mudando nada, não tem ozônio, não tem coitado de gás que vai ajudar. Eu me curei de tendinite com ozônio, sou apaixonada. Lu, eu também sou apaixonada por ozonioterapia. Eu sou completamente apaixonada. Quando eu fiz meu primeiro curso de ozonioterapia, foi terapêutico. E foi com uma profissional, a Cris, e ela tem um filho autista. E eu fui por causa do meu filho. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o ozônio... Cara, que o ozônio é apaixonante. Então, ele é a única ferramenta que eu tenho na clínica que eu consigo entregar saúde para as minhas pacientes. É o ozônio. A Nanda deixou as próximas lives. Que dó, Vivi, que dó. Se você pudesse optar entre uma crio de placas e uma de sucção. Se eu não tivesse nenhuma crio, eu começaria com a de placa. Por quê? A de placa me dá liberdade de atuação. Não é que eu não gosto da de sucção, tá? As meninas do Recomeçar sabem que eu falo o quê? Crio, não existe uma boa e uma ruim.
Elas se complementam, elas foram feitas para trabalhar junto. Não para falar que, boa, é só a crio de placa, não trabalhe mais com sucção, não. Tanto que o meu formato de trabalho a gente chama de formato híbrido, que é trabalhar com sucção e placa na mesma paciente, certo? Mas, se eu não tenho nenhuma máquina, qual que eu preciso? Eu preciso de uma placa, porque com a placa você faz todas as áreas, você faz crio de perna, crio de mama, crio no abdômen, crio nas costas, você faz crio na face, crio no braço, certo? Crio na íntima, você faz todas as áreas com a crio de placa. Você trabalha na modalidade dinâmica, que seria o quê? A placa em movimento, coisa que a sucção não dá para fazer. Então, eu trabalho com a placa em movimento. E eu tenho também a opção de trabalhar o formato de crio para emagrecimento, que seria a crio exposição. Aí eu tenho essa modalidade também para trabalhar, que com a sucção eu não consigo. A sucção é boa? Ótima. Para gordura profunda, não tem melhor. Não tem máquina melhor para trabalhar grandes pregas e gorduras profundas. Ela entrega muito mais resultado que a placa. Porém, a placa também tem as suas particularidades, porque o congelamento dela é superficial e a qualidade de tecido fica linda. Então, quero começar, não tenho máquina, Polaris Plaques. Tem corrente, tem placa, tem a crio, o intercambiável para papada, vai ter o intercambiável para trabalhar bolsa de lipedema, vai ter as correntes junto, para a gente poder trabalhar gordura flácida. Plaques, começa com plaques. Uma pessoa que tem vitiligo poderia aplicar criolipólise com associação de ozônio? Bom, se o vitiligo dela estiver controlado, uma patologia, né? Se tiver controlado e ela tiver liberação médica, eu não vejo problema. Eu já trabalhei várias pacientes com vários tipos de patologia, tá? Então, com muita cautela. Esse tipo de paciente pode ser que tenha potencial de congelamento alto, então vamos cuidar do tempo, cuidar da temperatura, mas eu não vejo problema, tá? Ozônio antes ou depois da crio? Antes e depois. A gente não para com ozônio. Ozônio a gente aplica eterno. Então, não é nem antes nem depois. É antes e depois, tá? Fran, muitas pacientes têm receio de ozônio por ser retal. Como mudar isso? Aqui na clínica, Carol, eu percebi que as pacientes não deixam as meninas aplicarem. Elas ficam receosas. Mas quando é eu, aí tudo bem. Como que eu faço para que a paciente entenda o poder da ozonioterapia? Eu explico para ela. Então, eu entro na sala, explico tudo o que é o gás, como que o gás vai entrar, o que é difusão, como que o gás vai atuar por difusão, o que a ciência nos fala que o gás faz na célula e qual é a minha visão aplicando ozônio retal nela para que possa potencializar o tratamento. Quando eu faço isso, dificilmente tem alguém que não topa, tá? Prof, já sabe quando sai a ponteira para facial? Ai, ainda não, Fran, tá em desenvolvimento. Vamos torcer aí para ser rápido, né? Mas tá em desenvolvimento ainda. Eu uso a crio de placa, mas sempre utilizei a de vácuo. Não estou muito satisfeita com a de placa. Você acha que o tempo pode influenciar e ter um resultado com a crio como a crio de vácuo? Amiga, é difícil eu responder essa pergunta para você porque assim, a gente precisa saber sobre o tempo que você está usando, se você está fazendo reperfusão ou não está fazendo, a maneira que você está aplicando, qual que é a temperatura que você está colocando, certo? Existem muitas coisas que em jogo. As duas máquinas são excelentes. A gente entrega resultado com as duas máquinas. Inclusive, o último resultado que eu postei no meu Insta foi só com crio de placa. Foi só com Polaris Plaques. Do joelho até no pescoço. Foi única e exclusivamente com placa. E era o quê? Era uma gordura compacta. Tá? Então, tudo depende. Dá para você entregar resultado com as duas. Mas você precisa dominar a tecnologia. Não existe uma melhor que a outra. Existe uma máquina diferente da outra, tá? Eu trabalho com as duas, não vendo as minhas sucções, não dou, não empresto e também não abro mão das minhas placas. Eu trabalho com as duas, tá? E as duas são excelentes.
Bom, eu acho que é isso. Não tem mais perguntas? Deixa eu falar uma coisa. Anota aí a palavra-chave. Então, no final da nossa maratona, que vai ser na segunda-feira, às 20 horas, nós vamos ter sorteio. Nós vamos ter sorteio. E os sorteios que a gente vai ter são sorteios. Nossa, são sorteios sensacionais. Vai ter curso, vai ter Sonofox, vai ter um monte de coisa. Mas esse sorteio só participa quem tem as palavras-chave. Porque não tem como uma colega assistir só a última live e ganhar o Sonofox, sendo que a coleguinha assistiu as 5 lives e não ganhar nada. Então, a palavra-chave tem que ser guardada e no final de todas as lives eu libero a palavra-chave para vocês. E aí, no último dia, eu vou perguntar. E quem acertar vai ser uma das concorrentes para ganhar no nosso sorteio. A nossa palavra-chave de hoje é avaliação. Tá bom? A palavra-chave da live de hoje é avaliação. Essa é a nossa primeira palavra-chave. Avaliação. Anota aí que amanhã tem mais. Fran do céu, é o meu nível. Vai ter gente aqui em casa, vou ter que pedir licença e entrar pro quarto. Ai, que dó. Deixa ligado, deixa ligado. Ótimo, menina. Se você entrou agora na live e não tá no grupo VIP, entra. Os materiais são por lá. Se você não mandou mensagem pro Thiago ainda, o telefone do Thiago tá aqui. Chama ele. Pega o seu presente de hoje, que é a nossa ficha de anamnese para pacientes pacientes de emagrecimento, tá? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia de live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tô muito, muito feliz porque eu vou colocar em prática um projeto que já faz um tempo que a gente está executando, desde o ano passado, construindo esse projeto. E eu vou poder agora compartilhar e contar tudo para vocês. E é isso aí, eu espero vocês amanhã e nós vamos se comunicando lá dentro do nosso grupo VIP, tá bom? Beijo e muito obrigada por vocês estarem aqui. Ah, foto! Palavra-chave é avaliação. A palavra-chave é avaliação. Tirar foto. Tem que tirar foto, Nanda? Tira foto faz o quê? Tira foto. Tem cada foto que vocês colocam nos stories de vocês que eu tenho vontade de sair correndo. Eu não compartilho, tá? Eu não compartilho, sabe por quê? Porque eu tô horrível. Tem umas que meu pai eterno. Então, por favor, tira a foto bonitinha, coloca eu bonitinha nos stories, tá? Meninas, muito obrigada. Até amanhã, tá? Deus abençoe. Uma ótima noite de sono e um dia abençoado amanhã. Amanhã às 20 horas nós estamos aqui nos encontrando novamente, tá bom? Até mais!